Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me escuta aí do outro lado. Espero que você esteja bem. Sou a professora Viviane de Filosofia e hoje vamos dar início aí a mais uma aula. Bom, hoje vamos tratar de um filósofo existencialista também. Aqui nós temos uma frase muito emblemática que é do Friedrich Nietzsche. Se você olhar longamente para um abismo, o abismo também olha para dentro de você. Essa frase aí tem um significado muito profundo. Na aula de hoje e também na próxima aula, veremos um pouco sobre esse filósofo, suas principais obras, suas principais ideias e refletir um pouco aí sobre o que ele quis dizer, ok? Bom, espero que vocês estejam animados para mais uma aula e bons estudos. Então, na aula de hoje, veremos, a princípio, quem foi Friedrich Wilhelm Nietzsche, o Nascimento da Tragédia, uma das suas obras mais importantes, Apolo e Dionísio, o que ele quis dizer com esses dois personagens da antiga Grécia mitológica, a importância da arte, segundo Nietzsche, a tragédia e a superação do pessimismo, também de acordo com esse filósofo. Bom, o Friedrich Nietzsche nasceu no que hoje a gente conhece como Alemanha. O pai dele era uma pessoa bastante erudita, mas ele foi criada principalmente com pastores protestantes e cresceu com a mãe, duas tias e a avó dele. Então, ele veio de uma família que, de certo modo, tinha uma vida econômica bem estável, né, na Alemanha daquela época. Em 1858, ele teve uma bolsa de estudo em uma escola muito famosa no seu período e na sua localidade, que era a Forta. Depois, ele seguiu para Bonn, onde consagrou os estudos dele em filosofia e teologia. Vocês vão ver aqui que nas obras de Nietzsche estão muito presentes questões religiosas, tá? Ele vai misturar aí um pouquinho de filosofia com teologia, só que em outro sentido, tá? Bom, é um filósofo realmente bastante profundo a ser estudado. Em 1871, ele divulga uma das suas principais obras, né? A primeira, que foi O Nascimento da Tragédia, e depois, em 79, ele inicia uma crítica aos valores de sua época, escrevendo Humano, Demasiado Humano. Em 81, ele teve a percepção de O Eterno Retorno, né, a obra da qual ele vai escrever também, falando sobre essa alternância da criação e de destruição na vida humana e na própria história, entre as alternâncias da alegria e do sofrimento, do bem e do mal. É também onde ele vai escrever Assim Falou Zaratustra, uma obra aí, né, que nós vamos nos debruçar para tentar entender. E no outono de 83, ele retorna para a Alemanha e vai ficar mais uma vez morando com a mãe e com a irmã. Dentre as suas obras, nós temos a Gaia Ciência, também muito importante, Para Além do Bem e do Mal, o caso Wagner, Crepúsculo dos Ídolos, Nietzsche contra Wagner, S. Homo e Ditirambus Dionísicos. Né? O Nietzsche ele vai falecer na cidade de Weimar, na Alemanha. A mesma que 18, 19 anos depois, né, depois da morte dele, vai virar a República da Alemanha, a República de Weimar. Então ele vai vivenciar aí uma Alemanha também um tanto quanto conturbada, né, uma Alemanha muito agitada, a Alemanha na época em que ele viveu, tinha acabado de surgir como país, né? Então ele vai vivenciar um progresso tecnológico industrial muito intenso. Era também uma Alemanha muito cheia de valores, de iluminismo, de razão, de lógica. Inclusive, ele vai fazer uma certa crítica à razão e à lógica em muitas de suas obras. Tá? E ele também vai criticar muito valores religiosos, como sendo os culpados para o entristecimento da vida humana. Mais para frente, vamos entender aí o que ele quis dizer com essas ideias. Bom, na obra dele, O Nascimento da Tragédia, o Nietzsche explora aí a cultura e o espírito humano, fazendo uma relação de tudo isso com a arte. O Nietzsche parte de uma análise da tragédia grega antiga, centrando-se em dois princípios estéticos, que é o apolíneo e o dionísico. Aqui é importante a gente lembrar que quando nós falamos de tragédia,
nós estamos falando das antigas obras de teatro grega. Afinal de contas, de acordo com os vestígios arqueológicos e com os estudos dos historiadores, o teatro ele surgiu na Grécia antiga, tanto é que tinha aquela máscara, né? Aquela máscara contente e a máscara triste, representando a alegria e a tristeza. Então, quando a gente usa a palavra tragédia, ou mesmo comédia, comédia e tragédia, nós estamos nos referindo ao antigo teatro grego. E o antigo teatro grego pegava muito essa essência, tanto de Apolo quanto de Dionísio, tratando sobre o cosmos, sobre a razão, sobre a lógica, como sobre o irracional, o abstrato que vinha do Dionísio. Então, o Nietzsche ele vai tratar muito nas suas duas obras, tentando resgatar essa antiga cultura teatral grega para explicar as suas obras, né? Para explicar um pouco sobre a vida humana. No caso aqui, alguns pontos importantes, tá? Se vocês puderem anotar. No caso de Apolíneo, representa a ordem, harmonia, razão e beleza. Já no caso do Dionísio, né, da ideia dionísica, está associada ao caos, desordem, emoção, êxtase. E para o Nietzsche, a tragédia grega foi o ponto culminante da arte, porque conseguia unir esses dois princípios de forma harmoniosa, refletindo que o mundo ele é feito tanto pela ordem quanto pela desordem, que é necessário nessa vida aceitar tanto as coisas ruins que acontecem quanto as coisas boas, tanto as coisas irracionais e incontroláveis, quanto as coisas que a gente consegue controlar e lidar. Então, por isso, inclusive, que o Nietzsche é considerado também um filósofo existencialista. Afinal de contas, muitas de suas ideias irão fazer um reflexo sobre a vida humana, né? Quando a gente trata sobre essa questão do caos e do cosmos na vida humana ou na própria história da humanidade, ambas as coisas estão presentes. Mas nós já vimos ao longo da filosofia que nem todos os filósofos vão concordar com o caos, por exemplo. Muitos buscam totalmente a racionalidade, como, por exemplo, os antigos filósofos iluministas que nós já vimos, né? Eles tentavam sempre buscar o otimismo, sempre buscar a racionalidade, a ciência acima de tudo. E de acordo com Nietzsche, isso deixaria de lado a parte abstrata do ser humano. Bom, ainda na sua obra O Nascimento da Tragédia, segundo Nietzsche, né? O apolíneo, em sua essência, simboliza a forma da individualização e contentação dos instintos. O Nietzsche vê em Apolo como um deus da aparência e dos limites da medida, trazendo a essência de uma realidade idealizada através das artes plásticas e poesia épica. Este aspecto da cultura grega valorizava o equilíbrio e a moderação, criando uma forma de escapar do sofrimento inerente à existência através da ilusão artística e racionalidade. Por outro lado, Dionísico quebra essas barreiras e se conecta com as forças mais primitivas da natureza, celebrando a irracionalidade, o caos e a dissolução do indivíduo em experiência coletiva de êxtase e prazer. Então, repara que nas ideias de Nietzsche relacionadas a Apolo, elas estão muito mais ligadas ao individualismo, à racionalidade, à lógica, ao controle, ao autocontrole, né? E as obras de arte em Apolo, elas são muito organizadas, esteticamente falando. Já em Dionísio, o Nietzsche apresenta uma irracionalidade a tudo aquilo que é abstrato e o individual deixa de ser individual para se atrelar ao coletivo, né? Então, seria o Dionísio, para quem não se recorda, né, ele tinha até uma representatividade com vinho, né, muito forte, com os prazeres hedonísticos, por exemplo, com os prazeres da vida humana, com os prazeres do corpo, e o Nietzsche vai falar que a vida ela deveria ser relacionada a essas duas ideias. Bom, aqui nós temos uma imagem a ser analisada, de acordo com a ideia de Nietzsche. Para o Nietzsche, nossa civilização enaltece a obediência e coloca o comando ao lado da má consciência, promovendo como figura do homem alguém preparado apenas para obedecer, um escravo. Aqui nós podemos fazer uma contextualização com o que o Nietzsche quis dizer lá no passado,
e contextualizar com o mundo presente, né? No nosso mundo atual, essa questão da racionalidade de fazer melhores escolhas, e quando eu digo melhores escolhas, são escolhas que vão te trazer mais benefícios materiais, maior sucesso, e o Nietzsche ele faz uma crítica a isso, né? A vida moderna, a vida contemporânea, porque ele diz que na atualidade há muita preocupação com a razão, com as escolhas corretas, por exemplo, e que se você não escolher as coisas certas, você está afadado a ser uma pessoa fracassada. E o Nietzsche vai criticar muito isso, né? Ele faz uma crítica muito ferrenha a isso, dizendo que o ser humano está deixando de lado o seu eu mais irracional, os seus próprios prazeres, e o ser humano se torna como uma máquina. Aqui, como fala, né, nesse trecho, uma pessoa, entre aspas, escravizada. No caso, escravizada das suas próprias paixões, dos seus próprios desejos e intentos, mas num sentido materialista, falando, tá? Bom, espero que tenha dado para compreender. Bom, para o Nietzsche, a tragédia surge da fusão entre Apolíneo e o Dionísio, criando uma forma artística que consegue abordar a existência em toda a sua complexidade. Então, para ele, era necessário unir esses dois. Os gregos antigos, ao aceitarem tanto o lado sombrio quanto o luminoso da vida, criaram a tragédia como meio de confrontar o caos sem destruí-lo. Então, segundo Nietzsche, os gregos eles tinham conseguido fazer essa ligação das duas coisas, aceitando que de quando em quando na vida humana haverão momentos de incertezas, de caos, de intranquilidade, haverão momentos de indecisão ou momentos em que as nossas pulsões e os nossos desejos serão mais fortes, que as nossas paixões serão mais fortes e que a gente não consegue estar sob o controle de tudo que acontece. Por outro lado, o ser humano também tem essa parte racional, né? De saber tomar as escolhas corretas, de fazer aquilo que é correto, de pensar racionalmente. Então, para o Nietzsche, quando surgiu aquela filosofia mais racionalizada, aquela filosofia que tentava buscar um conceito para todas as coisas, ele diz que o ser humano vai se afastar do seu lado mais animal, do seu lado mais selvagem. E essa aliança que os gregos tinham formado entre o deus Apolo e o deus Dionísio, ela foi rompida, como se o ser humano estivesse agora dando voz apenas a Apolo e a voz do Dionísio tivesse desaparecido, tá? Trecho aqui importante também. A valorização excessiva da razão, em detrimento do instinto e do irracional, acabou por destruir a verdadeira tragédia. Quando ele diz aqui tragédia, ele não traz a palavra no sentido de, nossa, aconteceu uma tragédia, aconteceu algo ruim. Não é nesse sentido, mas no quesito vida, né? Ele traz a própria vida como uma tragédia. E aqui, quando eu disse, né, quando eu falo a palavra comédia ou tragédia, eu estou falando, estamos nos referindo ao antigo teatro grego. Afinal de contas, a vida é isso, né? Feita de comédias e tragédias. E como se fosse um teatro. Então ele fala que quando Sócrates veio trazendo essa racionalização das ideias, o lado mais dionísico das pessoas, ele foi pouco a pouco sendo abandonado. No iluminismo nós vimos muito isso, né? No iluminismo havia essa excessividade de racionalismo de todas as coisas, fosse para o mundo biológico, fosse para o mundo humano, para exatas, para tudo. E também foi uma desvalorização da questão mais sensível e emocional, né, instintiva do próprio ser humano. Bom, então a obra de Nietzsche critica essa supremacia da razão sobre o instinto, defendendo que a vida só pode ser vivida plenamente quando ambos os princípios são aceitos, né? Tanto de Dionísio quanto de Apolo, aceitando que o ser humano é feito de racionalidade, sim, mas também de muitas pulsões, muitos desejos e vontades. O Nascimento da Tragédia é, assim, uma obra filosófica que não só revisita a arte antiga, mas também faz uma crítica à cultura moderna, que teria perdido o contato com as forças vitais e racionais que fazem parte da condição humana.
né? Como o abandonamento do lado animal, natural do próprio ser humano. O Nietzsche vai resgatar bastante isso. E ele dá algumas explicações do porquê que o ser humano acabou se entregando muito mais à racionalidade. Bom, resumindo aí, né, nesse nascimento da tragédia, então, ele marca aí duas forças estéticas muito importantes. A do Apolo, que representaria a ordem, a racionalidade, também a beleza e a individualidade de cada pessoa, associada à arte visual, poesia épica, que oferece uma ilusão do controle sobre o caos e da existência, como se ilusoriamente você conseguisse controlar o caos. Já Dionísio, por outro lado, simboliza o próprio caos em si, instintivo, emocional e a dissolução do próprio eu. Você deixa o seu lado individual para vivenciar a experiência coletiva. Também está ligado à música e à embriaguez. Tá? Bom, Nietzsche propõe, então, que o renascimento do espírito dionísico é essencial para restaurar uma visão mais plena e vital da vida, falando aí, né, que há a necessidade de resgate do espírito dionísico ao mundo atual. Ora, a gente pode fazer uma análise do mundo atual em relação a essa ideia de Nietzsche, né? Não que isso não aconteça, mas vamos aqui imaginar como Nietzsche poderia analisar o nosso mundo atual. Hoje em dia, por exemplo, as pessoas vão muito ao encontro de sucessos materiais, de grandes conquistas, de, por exemplo, não estou falando todo mundo, não é genérica, tá? Essa resposta, mas de que muitas pessoas buscam status através das redes sociais, de que muitas pessoas tentam alcançar bens e conquistas gigantescas e muitas vezes para que elas consigam isso, elas devem agir de modo extremamente racional. Ora, como assim de modo extremamente racional? É muito simples. Se você quer, por exemplo, comprar um carro muito chique, né? Um carro muito, sei lá, muito caro, por exemplo, você vai ter que trabalhar muito para que você consiga guardar dinheiro suficiente para comprar aquele carro. Ou se você quer viajar para algum país na Europa, vamos supor, né? A gente sabe o quanto o nosso dinheiro aqui no nosso país é desvalorizado em relação à moeda internacional. Logo, nós sabemos que você vai ter que fazer muitas escolhas difíceis. Você vai ter que renunciar a muitos prazeres, vai ter que renunciar a muitos momentos com a sua família, com os seus amigos, para que você alcance aquele objetivo. Ou então, se você quiser se tornar uma pessoa muito inteligente, que passa em uma grande universidade, você vai ter que fazer grandes renúncias também, né? Você vai ter que deixar de lado vários momentos, talvez com familiares, com amigos, para que você alcance aquilo. Segundo uma análise, né, provavelmente de Nietzsche, nesse cenário, ele faria uma crítica. Afinal de contas, você está deixando o seu lado emocional e expressivo por algo muito racional. Tá? Então, o Nietzsche critica, né, criticava esse estilo de vida. Não é por aí, não é à toa que ele é considerado um filósofo existencialista. E vamos nos lembrar que o existencialismo trata justamente sobre a vida, tá? Qual o sentido, qual o propósito da vida? Na aula anterior, nós vimos um pouquinho sobre isso com o Arthur Schopenhauer, que também tratava sobre esse assunto. Bom, aqui nós temos uma obra do Baco, que é o Baco, o Caravaggio. Baco é o nome romano para o deus Dionísio, então Baco e Dionísio são as mesmas divindades, só que o Dionísio era da Grécia Antiga e o Baco era da Roma Antiga. Mas ambos aí têm muitas similaridades. Bom, ele é considerado, então, um deus grego do vinho e do êxtase. O Nietzsche criou os termos apolíneo e dionísico para contrastar Apolo e Dionísio. Apolo seria o deus, então, da racionalidade, ordem e harmonia,
enquanto que o Dionísio representaria o excesso, a inspiração e a exaltação da vida. Como eu disse aqui, o Nietzsche, ele valorizava as práticas hedonistas. Então, ele valorizava o fato de você procurar prazeres, procurar vivenciar a vida o máximo possível, experimentar várias coisas, experimentar várias sensações, várias emoções. Então, o Nietzsche, não que ele fosse só a favor das ideias de Dionísio, né? As ideias dionísicas. Mas ele dizia que deveria haver um equilíbrio, uma junção dessas duas coisas, e que o mundo contemporâneo estava sendo muito mais racional do que deixando vigorar o lado humano e natural das pessoas. Bom, aqui outros pontos importantes, tá? Se vocês puderem anotar. Para o Nietzsche, a arte teria um papel central na vida humana. O Nietzsche também vai tratar sobre as artes, porque ele falava que as obras de arte eram as melhores formas de controlar o sofrimento e a angústia da própria existência humana. O Nietzsche, em muitas das suas obras, ele vai falar que a vida ela é feita muito mais de tristezas e angústias do que de felicidades, né? Bem parecido com o que Schopenhauer dizia. E o Nietzsche vai dizer que uma das melhores formas de suprimir essas angústias é justamente através das artes. Tá? Outra coisa aí que o Schopenhauer também dizia. Então ele vai falar que as obras de arte, música, dança, pinturas, teatro, enfim, tudo quanto fosse expressão artística era uma forma de controlar a angústia e o sofrimento da própria vida humana. Ele vê a arte como a manifestação mais elevada da vontade de poder, uma força criadora que permite ao ser humano suportar a tragédia da vida sem sucumbir ao desespero, né? Bem forte essa parte, né? E o Nascimento da Tragédia, o livro dele, Nietzsche argumenta que a arte é capaz de conciliar as duas forças, tanto apolíneo quanto o dionísico. Okay? Então, ele falava que a arte é uma das melhores formas de conciliar ambas as divindades e ambas as ideias, tanto do cosmos quanto do caos. Bom, além disso, ele acredita que a arte é superior à ciência, né? Bem diferente aí. Se ele se deparasse provavelmente com iluministas, eles não concordariam com Nietzsche, mas para o Nietzsche a arte, né, e essas expressões que o ser humano consegue exalar através da arte eram superiores à própria ciência, inclusive à própria moral ou a uma tentativa de buscar sentido para a vida na moralidade. Pois enquanto essas buscam explicações racionais ou regras de conduta, a arte lida diretamente com as emoções e o mistério da existência. Então, para o Nietzsche, através das obras de arte, o ser humano consegue se conectar com o seu próprio eu, com aquilo que está escondido nas camadas da mente humana, né? E que impulsiona os seus desejos, paixões, as emoções, e que na arte estaria muito mais ligada a tentar desvendar a nossa própria vida, né? A nossa própria existência. Através da arte, o ser humano encontra uma maneira de afirmar a vida, mesmo com toda a dor e imperfeição que ela carrega. Ele considera a arte essencial para o fortalecimento do espírito, pois permite um tipo de ilusão que, longe de ser uma fuga, é uma forma de criar sentido e beleza no caos da realidade. Então, o Nietzsche, né, parece que nas obras e nas falas, nas ideias dele, é um tanto quanto negativista ou pessimista, né? Ele também, em alguns pontos, foi considerado um filósofo um tanto quanto pessimista. Por outro lado, nós analisando de fato o que ele dizia, nada mais era do que a tentativa de dar uma explicação ou tornar algo difícil como algo belo, né? Vamos pensar, por exemplo, que ao longo da nossa vida nós vivemos várias dificuldades, medo, angústia, depressão, ansiedade. No nosso mundo contemporâneo, várias ansiedades e problemas emocionais nos cercam. Mas para o Nietzsche, há uma forma de você suprimir tudo isso, que é através das artes. Por exemplo, através da música, da dança, da pintura, da poesia, né? Enfim, o Nietzsche vai falar que através da arte você não está fugindo da realidade, mas você está deixando ela de algum modo mais
aceitável, né? O Nietzsche ele vai colocar essa expressividade de aceitar que a tristeza é algo essencial também à vida humana, que as nossas angústias, paixões e pulsões fazem parte da vida humana. Bom, explicando um pouquinho sobre isso, eu me lembrei daquele filme muito popular, né? Que é o Divertidamente, aquele de desenho, acho que é da Pixar, né? Eu não coloquei ele aqui nos slides porque eu só consegui pensar nele agora, mas o Divertidamente traz muito isso, né? A aceitação de todas as nossas emoções, tanto da alegria, quanto da raiva, quanto da tristeza, e o ser humano é muito movido por tudo isso. Se a gente exclui uma dessas emoções, a gente vai acabar tendo escape através de outras coisas. A gente pode degringolar emocionalmente se a gente não aceita esses momentos. Né? Então, nós vemos lá no Divertidamente, né, a personagem principal, às vezes ela tem algumas conturbações internas, e isso é muitas vezes porque ela tenta suprimir ou erradicar algum tipo de emoção, mas que está atrelada à própria vida humana. Né? Bem nietzscheano também. Aqui outro filme, tá? Esse filme também é bem interessante. Ele traz essa questão do existencialismo, reflete sobre a tensão entre a via da natureza e a via da graça, no caso aqui algo divino mesmo, espiritual, alinhando-se com a crítica de Nietzsche ao cristianismo e à moralidade. Sim, gente, o Nietzsche criticava bastante o cristianismo, porque ele falava que no cristianismo havia muita restrição ao hedonismo e aos prazeres que o humano, segundo Nietzsche, deve ter ao longo da vida. Então, ele fazia muita crítica que o cristianismo acabava abolindo os prazeres da vida humana. Ele também vai falar sobre essa questão, essa relação do cristianismo e a moralidade, mas esse ponto a gente vai deixar para a próxima aula, tá? O filme questiona o sentido da existência, o célebre mistério da vida, né? O porquê da vida, qual o propósito de nós estarmos vivos. Temas também presentes no pensamento do filósofo. Então, recomendo para vocês esse filme, é bem bonito mesmo, tá? Ele ganhou alguns prêmios e se chama A Árvore da Vida. Ele é de alguns anos atrás, né? Já, de 2011. Bom, a importância da arte. A arte, então, segundo Nietzsche, não apenas reflete o mundo, mas recria, oferecendo novas perspectivas que transcendem a mera compreensão racional. Ela leva o espírito a proporcionar experiências estéticas que estimulam o homem a abraçar a vida em sua totalidade. Então, de acordo com Nietzsche, quando você observa uma obra de arte, quando você se expressa artisticamente, você está abraçando a vida, você está aceitando melhor a sua vida, né? Porque, enfim, você está conseguindo encontrar beleza nela, mesmo que seja difícil, que seja árdua, que tenha momentos angustiantes, através da arte você consegue criar beleza. E quantas vezes, por exemplo, não vimos filmes, livros, músicas que falavam da tristeza ou de problemas que geram, né, que cercam a vida humana, mas que o ser humano consegue superar tudo isso. Um pouquinho nietzscheano também. Para Nietzsche, viver artisticamente é afirmar a existência em todas as suas dimensões, transformando o sofrimento em algo sublime e afirmando sim a vida, mesmo diante do seu lado trágico. Então, seria a ideia de aceitar a vida como ela é, mesmo estando triste, né? Bem brasileiro também, né? Nós vemos aí em diversas músicas brasileiras, pelo menos eu já ouvi, em muitos sambas, pagodes e MPBs da vida, expressando aí as dificuldades da vida humana, mas que o brasileiro sempre vai além, né? Sempre busca algo mais, apesar de todas as dificuldades. Aí uma tela de um artista eu acho que faz muito sentido com o que nós estamos falando, que é do Van Gogh, A Noite Estrelada. Muito provavelmente vocês já viram essa obra, já tenho até estudado um pouco sobre ela e sobre esse artista, né? Van Gogh. Bom, por fim, a arte para o Nietzsche, ponto importante, ok? Na medida do possível, anotem aí. Está na sua capacidade de superar o niilismo, que ele identifica como uma ameaça central à cultura moderna. Quando nós falamos de niilismo, nós estamos falando daquele que não acredita em nada, tá? Aquele que, como é que eu posso expressar? Daquele que
não coloca fé nas coisas ou desacredita de tudo, né? O niilista é aquele que se desapega de todas as coisas. Enquanto o niilismo, então, nega o valor da vida e se volta à resignação, a arte ofereceria uma saída ao permitir que o ser humano crie seus próprios valores e significados. Afinal de contas, a vida humana é muito formada, né? Muito expressa através de valores e significados. Dessa forma, então, a arte vista por Nietzsche como força vital e que não só celebra a existência, mas também confere profundidade, intensidade à experiência humana. Aí na tragédia, então Nietzsche vê na tragédia, aqui, como eu já expliquei, né, anteriormente, ela está muito relacionada ao teatro grego, de uma forma a encarar o sofrimento e a crueldade da vida sem negá-las, né, sem negar tudo isso. Através da tragédia, os gregos antigos conseguiam celebrar a existência, reconhecendo tanto o caos quanto a ordem no mundo. E para ele, a verdadeira tragédia reflete a complexidade e o horror da vida, ao mesmo tempo que exalta a força criativa e vital do ser humano. Bom, o critério da vida, para ele, então, o conhecimento não passa de interpretação, né? Aqui nós vemos um pouquinho sobre a questão do que o Nietzsche considerava em relação ao conhecimento, né? Como que o ser humano produz conhecimento, já que em diversos pontos ele nega essa supremacia da racionalidade. Ora, como que então para o Nietzsche é construído o conhecimento? E ele fala que o conhecimento nada mais é do que uma interpretação de uma atribuição de sentidos que nós damos à nossa realidade. Conferir sentidos é também conferir valores, ou seja, os sentidos são atribuídos a partir de determinada escala de valores que se quer promover ou ocultar. Então, para Nietzsche, a construção do conhecimento, né, ele nada mais é do que uma forma de explicar o nosso mundo, o sentido. A tarefa da filosofia é de interpretar a escrita de camadas sobrepostas às expressões e gestos humanos. O trabalho interpretativo volta-se em primeiro lugar para o exame do conjunto do texto metafísico. Ora, temos que nos lembrar aqui que quando falamos de algo metafísico, é algo que está além da física. Como, por exemplo, a gente tentar conceitualizar ideias como paixão, liberdade, justiça, vida, morte. Então, para o Nietzsche, seria impossível você sistematizar essas coisas como sendo verdades eternas. Então, para o Nietzsche, a construção do conhecimento ela não pode escapar ao abstrato. Afinal de contas, as coisas mudam de acordo com o tempo e espaço. Como método, então, de decifração, ele propõe a genealogia, que coloca em relevo os diferentes processos de instituição de um texto, mostrando as lacunas, espaços em brancos mais significativos, o que não foi dito ou foi reprimido e o que permitiu erigir determinados conceitos em verdades absolutas e eternas. O conhecimento resultaria, então, de uma luta, de um compromisso entre os instintos. Esse procedimento genealógico, ao compreender a avaliação que foi feita desses instintos, descobre-se que o único critério que se impõe é a vida. Então, Nietzsche ele vai trazer, né, muito essa questão daquilo que é abstrato e metafísico. Ele vai explicar que essa busca constante de conhecimento nada mais é que uma ilusão. A gente constrói conhecimento de acordo com as nossas próprias perspectivas, né? E de quando em quando esses conhecimentos estão fadados a estar errados, porque eles passam por transformações. Então, o critério de verdade deixa de ser um valor racional para adquirir um valor mais existencial, de acordo com Nietzsche, é o que ele quis dizer com o critério da vida, né? Ao fazer o exame genealógico, pergunta-se quais sentidos atribuídos às coisas fortalecem o nosso querer viver e quais os degeneram. Então, muitas vezes, quando o ser humano cria determinados conhecimentos, normalmente esses conhecimentos estão ligados ao nosso motivo de viver, aquilo que vai dar significado à nossa própria vida. Ou muitas vezes, o que o Nietzsche quis dizer aqui, é que muitas vezes o ser humano cria sentido para as coisas de acordo com aquilo que vai fazer sentido para ele, né? Ou seja, o ser humano gera o conhecimento ao seu redor de acordo com aquilo que vai satisfazer o próprio ser humano. No iluminismo, por exemplo, nós vimos muito disso, né?
No iluminismo, nós vimos muito dessa prática, que a busca da razão e do conhecimento estava muito voltada ao que eles queriam compreender como verdadeiro naquela época. Então, Nietzsche, por isso que ele faz, né, essa crítica total à razão e coloca a arte, o mundo abstrato, como sendo algo superior. Enfim, a interpretação genealógica questiona os valores para saber o que nos fortalece vitalmente e aquilo que nos enfraquece. Aí um trechinho da obra dele, né, na verdade de uma professora, a Scarlett Martin, que cita o Nietzsche. Fazer qualquer apreciação, passar pelo crivo da vida, equivale a perguntar se ela contribui para favorecê-la ou obstruí-la. Submeter ideias ou atitudes ao exame genealógico é o mesmo que inquirir se são signos de plenitude de vida ou de sua degeneração. Avaliar uma avaliação, enfim, significa questionar se é sintoma de vida ascendente ou declinante, né? Então, expressa bem o que o Nietzsche quis dizer, essa questão de buscar valores que favoreçam a nossa própria vitalidade, né, o nosso próprio propósito de vida. Aí a superação do pessimismo, então, como nós conhecemos, né? O conhecimento, segundo Nietzsche, vale-se de metáfora. Se na linguagem comum a metáfora é apenas um ornamento, para ele a metáfora assume um caráter realmente cognitivo. Só ela consegue perceber as coisas no seu devir permanente, pois cada metáfora é intuitiva e individual, e por isso escapa ao grande edifício de conceitos, né? Por exemplo, não está nesse texto. Peraí, deixa eu voltar. É nesse daqui. Quando nós tratamos, por exemplo, sobre honestidade, né? Se eu perguntasse para vocês, o que é honestidade? Muito provavelmente explicar o conceito em si seria algo muito fechado. Afinal de contas, você poderia me citar zilhares de exemplos de honestidade. E nesses milhares de exemplos, esses exemplos, se a gente conceitualizasse todos eles poderiam até se contrapor um ao outro. O que o Nietzsche queria dizer é que tentar chegar a uma verdade absoluta sobre conceitos metafísicos, e é claro que aqui o Nietzsche coloca que a vida humana é muito metafísica, né? A vida humana, o ser humano, ele é tão abstrato quanto é racional, né? Ele é tão inconsciente quanto é consciente. Então, tentar colocar explicações únicas e absolutas para as coisas não seria a forma mais correta de buscar conhecimento. Afinal de contas, muitas vezes, nessa busca de tentar conceitualizar as coisas, elas podem acabar ficando opostas uma ideia contra a outra, tá? Então, é algo abstrato. Por isso, então, que ele fala, né, dessa questão da metáfora intuitiva, como escapar de um grande edifício de conceitos. A ideia dele não é criar grandes conceitos, né, grandes verdades, mas compreender quão verdade são aquelas ideias, através dessas metáforas. Caso contrário, vira apenas um resíduo de uma metáfora, né, o conceito. Aqui outro trecho da obra dele, tá? Sobre a verdade e mentira no sentido extramoral. O que é verdade, portanto? Um batalhão móvel de metáforas, metonímias, antropomorfismos, enfim, uma soma de relações humanas que foram enfatizadas, poética e retoricamente transpostas, enfeitadas e que, após longo uso, parecem a um povo sólidas, canônicas e obrigatórias. As verdades são ilusões, das quais se esqueceu que os são metáforas, que se tornaram gastas e sem força sensível, moedas que perderam sua efígie e agora só entram em consideração como metal, não mais como moedas. Bom, acho que essa própria metáfora que ele faz é bem simbólica a muitos valores que o mundo humano cria. Afinal de contas, ao longo dos anos, nós criamos vários conceitos e explicações para palavras, ideias, sentimentos, emoções, né? Vivências sociais, e tudo isso muitas vezes acabou caindo em desuso. É isso que ele quis dizer, por exemplo, quando nós temos moedas como a esfinge, e ela tem um determinado valor para determinada época e espaço, e agora nós temos um metal que não serve mais como moeda porque não tem mais essa esfinge. Ou seja, o que ele quis dizer é que essas verdades
são indubitáveis, né? Elas são refutáveis ao longo do tempo e do espaço. Bom, aqui as referências bibliográficas, tá? Essas obras do Nietzsche, elas são bem longas. Na próxima aula nós também veremos um pouquinho sobre Nietzsche, ok? E na próxima aula também eu vou colocar o mapa mental, tá? Eu não coloquei o mapa mental ainda nessa aula, porque como na próxima nós vamos tratar também sobre esse filósofo, aí eu vou fazer todo um conglomerado das suas principais ideias para que vocês possam fazer também uma anotação final, ok? Bom, espero que tenham compreendido, espero que tenha feito sentido para vocês essas explicações. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau, galera. Até mais.